portanto, olha, estão aqui, Estamos só a gravar que foi aqui era isso pedido também pela Rita. que eu ia falar disto, porque a Luísa disse-me que a Rita Valadas, a presidente da Caritas, não pode estar presente, porque tem uma reunião da direção da Caritas, e gostava muito enfim, que depois ouvir o que nos têm para dizer os nossos convidados, e então pedia se podíamos gravar. Eu, portanto, pergunto se dão Sim, autorização para isso. claro que sim. Sim, também a professora Elvira. Sim, sim, sim. E, portanto, e todos A lá doutora nós Rita todos agradece, porque também teria muito participamos, não interesse, é? ela teria muito interesse em assistir, mas de facto não pode mesmo, porque a reunião está a decorrer agora, a reunião da direção da Caritas e ela não pode estar. Muito obrigada a todos. Então, o Américo e a Albertina apresentam a LOC. Boa tarde. Boa Bom tarde, almoço, Américo. Américo. Estávamos a fazer uma breve Ah, apresentação aos nossos convidados. Ahm, Nós estamos aqui dois computadores próximos, estamos a adaptar ainda as técnicas. Deixa eu tirar o som. Ahm, E portanto não há muito o que apresentar. Tenham tido uma boa Páscoa, é o que se quer. Obrigado, igualmente. E Américo Monteiro, coordenador nacional da LOC MTC, e que estamos mesmo a chegar de Braga, por isso destes minutos de acesso mais demorados. E está também a Albertina, diz. Fala. Sou a Albertina, sou a secretária nacional da LOC e também estou cá para colaborar com vocês no que eu puder. Okay. Então acho que podemos começar, não é? Sim. Da nossa parte, sim. Sim. Não sei se perceberam, está a ser gravado este nosso encontro, porque a Rita Valadas pediu, porque gostava depois de ouvir. E, portanto, se Essa parte já autorizarem. ouvimos. Sim, 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 senhor, já sem problema. autorizam, não é? Então, nós formamos assim este grupo que se vem reunindo regularmente e esteve na origem daquela conferência em que participou o professor Pereirinha, portanto, e nós gostaríamos de dar sequência a essa conferência, àquele manifesto que foi aprovado e, portanto, também na linha daquilo que nos foi transmitido pelo professor Pereirinha, parece-nos do maior interesse para a continuação do nosso trabalho. Não sabemos ainda exatamente em que é que se vai traduzir, mas de qualquer modo, se aprendermos mais alguma coisa, ficaremos muito satisfeitos e, portanto, volto a agradecer a disponibilidade do professor Breirinho e da professora Elvira. Eu tinha sugerido que nos centrássemos naquela última parte da apresentação do seu professor, também porque na altura as limitações do tempo, infelizmente, não permitiram que se desenvolvesse muito, mas pode ser interessante também nesta perspectiva daquilo que possamos fazer de seguida e que tem a ver, portanto, com a possibilidade de uma política salarial que vá de encontro àquilo que é o centro da sua apresentação e que foi também da nossa conferência. Portanto, uns salários condignos que permitam superar a pobreza sem recorrer a outro tipo de apoios, pelo menos assim em geral. E não sei, portanto, daria então a palavra aos senhores professores para, enfim, dentro desta ideia, dizerem o que lhes parecer mais conveniente. Ok, bom, posso então ser eu a começar. Quero agradecer esta oportunidade. Eu penso que
se há aqui alguém que prende, eu acho que somos nós porque precisamos deste confronto de ideias com outras pessoas e, de facto este é um contexto extremamente favorável, muito positivo para o fazermos. Tentando começar por responder ao seu repto de reflexão sobre as possibilidades de uma política pública de salários dignos em Portugal. Quando falamos de questões sociais, eu penso que a necessidade de uma política pública surge em quando duas condições estão reunidas. Por um lado, quando há o reconhecimento de que existe um problema social, e em segundo lugar, quando achamos que a sociedade, digamos, no seu livre, espontâneo funcionamento, não consegue resolver esse problema. Então é necessário que haja poderes públicos que identifiquem, digamos, o sentido digamos, da resolução desse problema e mobilizem os recursos para o resolver. Eu penso que é o que se passa aqui em relação, digamos, a esta problemática do salário digno, porque a ideia de um salário digno, um salário justo, é algo que está, eu diria, presente de forma muito forte na nossa matriz cultural. Portanto, ele é, digamos, um pilar fundamental da doutrina social da Igreja. Ele está consagrado, digamos assim, em princípios universais. Ela, na Europa em particular, ela está na Carta Social Europeia, ela está consagrada no pilar europeu dos direitos sociais, e nos normativos jurídico nacional ela está muito presente, logo na Constituição da República Portuguesa, no Código do Trabalho. Portanto, a ideia do direito, digamos, a uma retribuição justa que permita conferir dignidade humana a quem recebe o salário, é algo que está, digamos, presente, vivamente presente. Não é uma reivindicação, digamos, de um grupo social, digamos, é um direito perfeitamente consagrado. E, no entanto, os diagnósticos que são feitos, quer por especialistas, quer por pelo poder político, pelos parceiros sociais, é de que os salários, salário mediano, salário mínimo, praticado em Portugal, está longe de ser um salário justo e digno. E daí que o problema existe, isto é, Portugal tem salários baixos, os salários mais baixos não conferem, não permitem conferir dignidade humana, e não parece possível, sem que haja uma política pública, que isso se consiga alcançar esse objetivo, a realização desse direito. Então, há um conjunto de questões que eu acho que era importante, que eu propunha que se pudessem aqui discutir, e que eu, digamos, resumiria a três questões. Em primeiro lugar, em que é que consiste então uma política de salários digno? Em que é que consiste uma política de salário digno? Em segundo lugar, quais são as condições que devem estar presentes para a sua concepção e implementação? E, em terceiro lugar, quais são as possibilidades de vir a ser implementada em Portugal tal política? Eu penso que era necessário estas três questões, porque, como vão ver, são mais as questões do que as respostas que eu vou dar, mas vou contar também com a ajuda da minha colega Elvira, mas principalmente com a ajuda que o diálogo que eu penso que poderá ser suscitado a partir daquilo que formos dizendo, de facto poderá ser um caminho de resposta. Em primeiro lugar, em que é que consiste uma política de salário digno? Eu estou a pensar numa política nacional, isto é, desenhado para todas as empresas, para todo o território nacional e abrangendo todos os trabalhadores, que tenha como objetivo conseguir que não haja trabalhadores que tenham salário inferior àquele que é necessário para assegurar a dignidade humana. Bom, dito desta forma, caímos numa situação de indefinição, porque não sabemos o que é, de facto, o salário digno. Convinha, talvez, à partida,
distinguir entre salário digno e salário justo. Já na altura tinha referido a necessidade de fazer esta distinção, porque quando falamos em salário digno, estamos a referir-nos a um nível salarial mínimo que garanta a existência condigna. Isto é, não é, isto é distinto do salário mínimo nacional, pois o salário mínimo nacional, digamos, digamos, é um nível salarial contratualizado, enfim, que não tem como referência, digamos, aquilo que é necessário para assegurar essa dignidade. Digamos, é o salário mínimo que é comportável para as empresas e que as empresas, enfim, é um justo equilíbrio daquilo que as forças sindicais exigem, aquilo que, digamos, as empresas poderão pagar, portanto, digamos, é um salário concertado, mas não tem como referência, digamos assim, o nível de rendimento necessário para se viver com dignidade. Portanto, quando falamos de salário digno, estamos a falar de uma coisa diferente, mas estamos a falar, digamos assim, de um salário mínimo necessário para assegurar essa dignidade. Quando falamos de salário justo, estamos a falar em algo distinto, isto é, tem que ver com todos os níveis salariais, designadamente com o salário mediano, com o salário médio e com o salário máximo. Isto é, tem a ver com toda a distribuição do rendimento salarial. Sendo conceitos distintos, no entanto, eu penso, e esta é uma questão, a primeira questão que eu gostava de colocar, digamos, para debate, eu penso que não é possível falar numa política de salário digno sem se falar também num salário justo. Isto é, não é, isso já se tem dito frequentemente, que o problema do nosso salário mínimo é que é um salário mínimo baixo, mas cada vez mais próximo do salário mediano. Portanto, não é possível aumentar o salário mínimo sem que o salário mediano aumente também. Isto é, na verdade, não é possível falar num salário mínimo mais elevado do que é atualmente, sem se falar em toda a distribuição do salário, dos salários, designadamente do salário máximo. Isto é, não podemos dissociar, digamos, a problemática do salário digno da problemática do salário justo. Esta é uma primeira questão que eu gostava de colocar. Outra questão é o que é, de facto, uma existência condigna, isto é, o que é um padrão de vida digno que é suposto ser alcançado através desse salário digno. E como é que é possível exprimir esse objetivo? Isto é, para referir este segundo aspecto, quando falamos em dignidade de vida assegurada pelo salário, podemos pensar na hipótese de um trabalhador isolado e, digamos assim, do nível salarial necessário para que um trabalhador isolado possa viver em condições de dignidade, mas a realidade é que, frequentemente, o trabalhador não está isolado, o trabalhador está integrado num agregado familiar, tem, 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 tem uma família, tem filhos ou não tem filhos, portanto, famílias muito variáveis, dimensões muito variáveis, de caso para caso, e nesse caso nós podemos pensar que o salário digno é aquele que garante dignidade não só ao trabalhador, mas também ao seu agregado familiar. E então temos aqui uma primeira dificuldade. Como é que é possível assegurar um salário digno a um trabalhador, sabendo que esse trabalhador pode viver isoladamente, ser sozinho, ou ter cônjuge e 2 filhos ou 3 filhos? Dois trabalhadores com idênticas funções, trabalhando na mesma empresa, mas com realidades, digamos, diferentes em termos de estruturas familiares, como é possível assegurar, então, que um trabalhador possa ter, através do seu salário, um padrão de vida digno, partilhado, com dignidade, com a sua agregado familiar? Esta é uma primeira questão, não é uma questão fácil de resolver. Bom, a outra questão, que é uma questão importante, é saber qual o valor que esse salário deverá ter. Nós sabemos que os seres humanos têm necessidades, muitas das quais são satisfeitas através da compra de bens e serviços na sociedade, e para isso é necessário, digamos, um rendimento mínimo para os satisfazer. Quando falamos em dignidade de vida, estamos a falar nesta componente, isto é, da componente mercantil
digamos assim, que é necessário assegurar para essa dignidade e pelo rendimento que o salário confere para o satisfazer. Bom, como é que é calculado esse valor? A experiência que nós temos de falar com pessoas, designadamente com pessoas das confederações patronais, é que todos achamos que os salários em Portugal, o salário mediano em Portugal e os salários mínimos em Portugal são baixos. Mas é frequente as pessoas queixarem-se de que falta um referencial, isto é, então qual é o valor? Qual é o valor a que corresponde esse padrão de vida digno? Qual é o documento? Como é que foi calculado? Qual é o documento que tem esse referencial para nós podermos saber qual a distância que estamos desse padrão de vida digno? Essa é uma questão, naturalmente, tem que ser resolvida. Digamos, e o ideal é que esse valor seja razoavelmente consensualizado, isto é, que não seja um valor ditado por alguém que o faz, que o calcula porque tem poder de decisão ou porque tem poder de reivindicativo. Não, ele deve ser amplamente consensualizado. E na falta desse consenso, dificilmente poderá imaginar-se uma política salarial, uma política destinada, digamos, a esse objetivo. Finalmente, ainda a propósito disto, em que é que consiste então um padrão de vida, em que é que consiste então uma política de salário digno? A primeira ideia que eu gostava de colocar, digamos assim, em debate, é que uma política de salário mínimo, uma política de salário digno, dificilmente pode ser apenas uma política salarial. Isto porque, tal como dei a entender até agora, o trabalhador, neste caso, que estamos a considerar, é o trabalhador na sua relação com a família e na sua relação com a empresa. Isto é, o trabalhador ganha um salário e, portanto, um salário digno há de ser um salário pago pela empresa, naturalmente. Portanto, há aqui política salarial necessária para assegurar esse salário digno, mas é também alguém que transporta para a família, para o agregado familiar, de dimensão variável, rendimento para satisfazer as necessidades do agregado familiar, para conferir essa dignidade. E, nesse caso, dificilmente podemos imaginar, digamos, uma política de salário digno sem uma adequada política de transferências familiares para assegurar, digamos assim, esse rendimento disponível para assegurar essa dignidade de vida a todo o agregado familiar. Por outro lado, o trabalhador, além da relação com a empresa, tem uma relação com a sociedade, isto é um cidadão portador de direitos e de deveres, designadamente deveres fiscais. Portanto, é alguém que tem direitos de cidadania e, como tal, direito, digamos, a receber do Estado subsídios, e também deveres fiscais, isto é, dever pagar impostos pelo rendimento que oferece. Portanto, isto significa que uma política de salário digno deverá ter necessariamente três componentes. Uma componente de salário, pago pela empresa, uma componente fiscal, que corresponde, digamos assim, aos deveres fiscais que deverá ter para com a sociedade, e também uma política de transferências familiares que assegurem, de facto, as diferenças, que assegurem, digamos assim, o comatar das diferenças que existem de necessidades conforme os agregados familiares. A segunda questão que eu tentei ligar aqui foi quais são as condições que devem estar presentes para se conceber uma política de salário digno. Eu acho que são três condições fundamentais. A primeira, que eu já referi há pouco, é haver um razoável consenso sobre qual é o nível salarial que se considera aquele que confere dignidade ao trabalhador e aos seus agregados familiares. Isso não é fácil de resolver. Estamos a falar, digamos assim,
num nível de salarial que permite, digamos assim, contemplar diferenças que existem, por exemplo, diferenças regionais razoavelmente grandes de preço, ou pensar, por exemplo, nos preços da habitação. Uma questão que naturalmente se levanta quando pensamos numa política de salário digno é como é possível fixar nacionalmente um salário que confira dignidade de vida, sabendo que, por exemplo, os custos de habitação são muito diferentes quando essa habitação está localizada em Lisboa ou no interior do país. Portanto, esta é uma questão que naturalmente requer, digamos assim, uma análise que não é fácil de dizer qual poderá ser a resposta. Uma segunda condição tem que ver com o encarar, digamos, a viabilidade económica desta política. E aqui há dois aspectos, naturalmente, a ter em conta, que é a viabilidade económica para as empresas que pagam salário e que, por esta via, podem ter que ver o seu salário mínimo aumentado e talvez muito aumentado. Por exemplo, num artigo que eu e a Elvira publicámos, nós concluímos que, reportando a 2019, o salário mínimo devia aumentar quase 30% para que ele atingisse, digamos assim, um nível de dignidade humana para um trabalhador isolado. Portanto, estamos a considerar apenas essa hipótese mais simples, e não a hipótese de um trabalhador com família. Portanto, isso aí os valores seriam diferentes. Portanto, é um aumento significativo e, portanto, muitas empresas não poderão pagar esse aumento salarial, o que significa, no entanto, o que não significa que uma política destas não seja viável, mas admito que possa ser viável, digamos assim, em termos faseados. Por exemplo, ainda há pouco tempo eu vi um movimento para o salário digno no Brasil que propunham, que está num site que eu consultei há bocadinho antes desta reunião começar, que eu achei interessante. Tem algumas semelhanças com o movimento do salário do Living Wage no Reino Unido, e que tem como objetivo que todos os trabalhadores brasileiros tenham um nível de salário digno no ano 2030. Portanto, há aqui um objetivo de longo prazo, ou médio a longo prazo, e não digamos assim, de aumento espontâneo, digamos, igual para todos, em todo o momento. Portanto, digamos, há aqui aspectos a ter em conta em termos de viabilidade económica de um aumento salarial desta natureza. Mas também a viabilidade económica em termos do que significam os gastos públicos. Porque, digamos, se as diferenças de dimensão familiar forem de modo a obrigar necessariamente a que haja transferências familiares que contemplem essas diferenças, vulgo salário, abono de família, tá, nosso conhecido, isso pode significar custos, digamos, um esforço redistributivo bastante grande, e isso significam encargos públicos e significam também, naturalmente, encargos que a sociedade no seu conjunto deve suportar. Portanto, há aqui uma viabilidade económica também em termos dos encargos para os cidadãos que importa naturalmente ter em conta. Finalmente, há um outro aspecto importante, outra condição importante a ter em conta, que é, digamos, a aceitabilidade social desta política. Eu, quando comecei por referir a diferença entre salário digno e salário justo, referi que é impossível, acho eu, a minha opinião, dissociar uma política de salário digno de uma política de salário justo. Isto é, quando mexemos nos valores mais baixos, pensando, digamos, na pobreza do trabalho e, portanto, eliminar a pobreza do trabalho, não podemos também dissociar, digamos, essa preocupação da desigualdade salarial. Isto é, o salário mediano tem que aumentar, o salário máximo possivelmente terá que diminuir. Portanto, há aqui, digamos assim, uma preocupação social com a equidade na distribuição do rendimento salarial, que naturalmente deverá acompanhar, idealmente, uma política só centrada, digamos assim, nos valores mais baixos. A terceira questão que eu coloquei é a possibilidade de uma política desta natureza ser implementada. Bom, ela depende, em primeiro lugar, de resolver os problemas que eu deixei pendentes e que foram vários. Por outro lado, é a ideia de que, acho eu,
tudo isto deve ser, digamos assim, uma política em que o Estado deve estar naturalmente presente, mas que deve mobilizar toda a sociedade civil. Isto é, toda a sociedade que está, deve ser envolvida numa política desta natureza por uma razão simples, é que, digamos, a nossa sociedade está estruturada, digamos, toda ela está assente na ideia do trabalho ser, digamos, a grande atividade dos seres humanos, fonte primordial do nosso rendimento e, portanto, do nosso bem-estar. Portanto, sendo assim, tudo tem que ver com a retribuição do trabalho, tem que ver com a sociedade no seu conjunto. E, portanto, isto deve ser um empenho, deve ser um... os países que desenvolvem políticas desta natureza normalmente fazem acompanhados ou precedidos de movimentos cívicos de grande dimensão, de apoio, digamos, a uma política, eu não digo salarial, porque é mais do que salarial, nova, dirigida, digamos assim, a este objetivo. E pronto, acho que já disse até demais, se calhar, possivelmente meia hora, foi já muito tempo. Foram algumas ideias que eu tentei, digamos assim, alinhavar, mas que são pontos de partida, são mais questões, como viram, do que propriamente respostas. E parava por aqui. Obrigado. Não sei se a professora Elvira quer acrescentar alguma coisa agora ou depois no debate. Eu tenho muito pouca coisa para acrescentar, porque o professor Pereirinha fez aqui uma síntese muito, muito completa daquilo que têm sido as nossas preocupações. E eu já trabalho com o professor Pereirinha há muito tempo, fazendo só aqui uma introdução. O professor Pereirinha foi meu orientador de doutoramento, portanto, trabalho com ele desde 2005. E tivemos sempre esta grande preocupação que tem a ver com esta ideia de trabalharmos em conjunto para conseguir que todas as pessoas tenham acesso a um patamar mínimo de vida, e trabalharmos nesse sentido, tentando perceber o que é isto, o que é que são as necessidades, como é que elas podem ser satisfeitas, o que é necessário para a satisfação dessas necessidades do ponto de vista do rendimento monetário. Tivemos um projeto onde o fizemos exatamente baseado naquilo que nós chamamos uma abordagem consensual de determinação desse rendimento adequado, aquilo que seria um rendimento adequado para diferentes tipos de família. E continuamos muito interessados no diálogo entre também a academia e a sociedade civil para conseguirmos atingir este objetivo, que é um objetivo tão importante para todos nós. Acrescentaria só uma coisa que o professor Pereirinha não referiu, que está de certa forma implícito, é que esta questão do rendimento adequado, nós podemos agir no fundo de duas formas. Uma, obviamente, pelo lado do rendimento propriamente dito e pelo salário e pelas transferências, mas também pela provisão de serviços. Eu dou o exemplo, por exemplo, agora, recentemente, foi aprovada a gratuidade das creches. Por exemplo, a gratuidade das creches é fundamental, ou foi uma medida fundamental para muitas famílias, e nós não tivemos que, no fundo, não houve uma alteração substancial no rendimento propriamente dito, mas naquilo que é necessário para as pessoas, então, atingirem um padrão de vida digno. E, portanto, a única coisa que eu talvez acrescentasse seria isso. Seria esta ideia de que nós também podemos trabalhar numa outra área, que é quais é que são os serviços, bens e serviços que são essenciais e se o Estado deve ou não investir no fundo na provisão destes serviços a preços acessíveis ou mesmo de forma gratuita, para que todos possam efetivamente ter acesso ao mínimo necessário para ter uma vida digna. Portanto, acrescentaria só isso. Então, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta adicional. Eu tenho sempre desde há muito,
uma dúvida, porque também não estou muito dentro da realidade das empresas, mas não sei até que ponto é que, portanto, tem a ver com a questão da viabilidade económica portanto, do aumento dos salários. Até que ponto é que as empresas não aumentam porque não podem ou porque não querem? No fundo, em termos muito simples, é isto. Muitas vezes se coloca a questão, bom, mas se aumentar o salário mínimo, isso depois reflete-se no desemprego. Já se viu que não foi bem assim, pelo menos nos últimos aumentos não foi tanto assim, mas pode ser que seja para algumas empresas, também a situação variará de caso para caso. Não sei se depois querem sobre isto algum dos participantes dizer mais qualquer coisa. Outra questão que me parece importante tem a ver com a questão dos apoios familiares, do abono de família. Realmente, quer dizer, não pode ser só através do salário, porque se fôssemos diferenciar o salário conforme a dimensão do agregado familiar, isso podia ser prejudicial na obtenção de emprego para as pessoas com mais filhos e, portanto, terá de ser outras formas de apoio, podem ser não só os abonos de família, também no plano fiscal, a consideração dos encargos familiares, em termos, se calhar, até mais significativos do que se verifica atualmente, pode ser uma forma porque esta questão é uma questão de justiça, mas também vai de encontro a um problema sério que é o da demografia, não é? Portanto, da queda da natalidade, que também por esta via deve ser combatida, não é? Ou pelo menos fazer alguma coisa no sentido de evitar que essa queda, em termos tão acentuados como se tem verificado. E depois, todos nós estamos preocupados com esta questão da habitação, que realmente nos baralha muito quando nós vamos aqui verificar o que é que são salários dignos hoje para um casal jovem, não só em Lisboa, quer dizer, mais nos centros urbanos, sem dúvida, mas cada vez mais se nota essa dificuldade e depois eu também às vezes ouço dizer ou leio que o problema do aumento das rendas e o aumento do preço das casas também não é tanto derivado do mercado, do funcionamento do mercado, mas é por facto das pessoas não terem dinheiro, não terem salários. Acho que não é só isso, quer dizer, não podemos apenas pensar que isso então é que não é mesmo viável pensar que os salários permitirão pagar rendas como aquelas que se vêem atualmente em Lisboa, enfim, não só em Lisboa, mas de 2.000 euros ou coisas assim. Portanto, nenhuma política de salários poderá ir de encontro a este tipo de aumentos e, portanto, também neste aspecto, se calhar, também a intervenção do Estado será importante para conseguir que haja habitação acessível. Acho que isto também é importante. É o Tó. O Tó tinha pedido para intervir. Boa tarde a todos. Eu estava a ouvir aqui com muita atenção o professor Pereirinha e a professora Elvira, porque ambos tocaram aqui em alguns pontos que eu próprio estou a passar essa realidade. Eu vou tentar não falar muito, porque normalmente quem fala muito diz asneira, e eu tenho o patrão ali atrás, vocês podem ver, e não convém dizer muito, porque a probabilidade de ser asneira é maior. Mas eu começando aqui pela professora Elvira, falou aqui eu estou a ver a realidade da creche gratuita, portanto eu sou pai há 1 ano, e portanto apanhei o meu filho com creche gratuita. Eu não sou muito a favor desse tipo de apoio, eu preferiria ganhar mais 500 euros e ter de pagar a creche 200. Porque o facto de aumentar o rendimento também aumenta a nossa escolha, aumenta a nossa liberdade. E aquilo que eu vejo é que, de facto, a creche, a minha realidade, mas também de outras creches, escolas primárias e por aí fora, que é, de facto, o Estado apoia as famílias com a gratuitidade da escola, da creche e de outros serviços, mas depois há a comunidade escolar, não é? Depois tem que se desdobrar em atividades para angariação de fundos, até para ter material escolar. Portanto, isto aqui é
o absurdo. Eu preferiria pagar a creche, ou o berçário, ou a escola, e não ter que andar os funcionários a fazer compotas e geleias para ter algum fundo de maneio. Pronto, isto aqui é o ridículo. Eu, como pai, não é, e educador, não ponho em causa o bom funcionamento de qualquer instituição, seja ela privada, seja ela estatal, mas creche gratuita, sim, mas que depois não haja falências da outra parte. Por isso, um contributo, se houver esta escolha, se o rendimento fosse mais alto, é preferível que todos os serviços fossem pagos para que nós, pais, ou quem está a usufruir desse serviço, seja bem compensado, seja bem servido. Portanto, é o primeiro ponto. Eu preferia pagar 200 e receber mais 500. Portanto, é ótimo. Foram falar aqui algumas questões e eu fiz algum trabalho de casa. Eu não tive a oportunidade de assistir à conferência que há uns tempos atrás, num sábado, estava a trabalhar e depois estava a ouvir muito mal, mas há uns anos atrás, a Ação Católica Rural, a Helena Inês, sempre me ajudaram a pensar um bocadinho na lógica de Deus. E a lógica de Deus é muito contrária à lógica humana. E o professor Pereirinha falou muitas vezes em salário digno, salário justo. Eu colocaria só no salário justo, ou alto ou baixo, porque a própria palavra salário em si está carregada de dignidade, uma vez que o salário é o preço que o empregador paga ao colaborador ou ao empregado. Portanto, está carregado em si. Agora, sim, podemos discutir se é alto ou é baixo. Ele é alto ou é baixo conforme os produtos, os bens e serviços que nós temos à nossa disposição. O salário médio de Portugal está em 1.400 euros, mas isto pode ser pouco se 1 quilo de bananas custar 20 euros. Portanto, falou-se aqui há poucos dias, poucos meses, em novembro, dezembro, na atualização da fórmula das pensões, não é? Normalmente é atualizada com o nível da inflação, que já se pensa em mudar a forma. Não sei se os salários teriam que ser alguma coisa assim deste género. Nem sei tão pouco se as empresas comportariam esse custo. Eu e o meu irmão temos uma pequena loja de produtos agrícolas, portanto trabalhamos logo com o setor primário, a alimentação animal e a agricultura. Nós os dois somos empresários e colaboradores, portanto, e claro, nós trabalhamos com as duas faces da moeda. Por um lado, sabemos que o aumento de salário é ótimo, é positivo, mas para a maior parte das empresas é um encargo elevado. Aumenta o salário, aumentam os impostos, aumentam outros encargos. Portanto, isto é uma roda muito grande que, de facto, é difícil encontrar uma palavra que o professor Zé Maria utilizou aqui muito bonita, que é equidade. É muito difícil. Nós reclamamos melhores salários, mas eu não sei até que ponto devemos reclamar melhores serviços e mais baratos. Não sei. A professora Elvira pôs aqui esta nuance. Aumento de rendimentos ou serviços mais baratos, como é o caso da creche gratuita. Conheço muitos colaboradores, muitas empresas que para ir trabalhar recebem bons salários, mas têm uma despesa extraordinária no transporte, seja no carro próprio, ou seja de circulação de comboio ou de autocarro, ou por aí fora. E conheço outras empresas em que os colaboradores ganham pouco mais do que o salário mínimo, mas não têm despesas de alimentação, não têm despesas de transporte, que até a empresa tem ginásio e fotocopiadores, por aí fora. Portanto, há aqui esta relação. Depois, uma questão de princípio, que agora vimos com esta questão da habitação, teve a ver com o tempo que vivemos da pandemia. Portanto, havia de facto muito dinheiro em circulação. Portanto, o mundo produziu menos ou mais devagar e as pessoas continuaram a ter os mesmos rendimentos. Portanto, de facto, havia muita moeda em circulação. E claro, nós íamos ao supermercado e 1 quilo de batata custava 50 cêntimos e comprávamos na mesma. Entretanto, passou para 75, mas nós comprámos na mesma. E passou a custar 1 euro e nós comprámos na mesma. Passou para 1,5 euro e nós comprámos na mesma. Portanto, isso significa que, de facto, o nosso poder de compra aumentou. E o que é que se fez para isso?
que já se ouvia muitos especialistas a falar isso. Há muito dinheiro em circulação, o que é que se tem que fazer para parar a inflação? Aumentam-se os juros, portanto, retira-se o poder de compra. Bom, claro, quando isto acontece e a inflação não desce, portanto, não há a desinflação, continua a haver inflação, mesmo que curta, ou menos alargada, claro que isto vai chegar a um certo ponto que vai ser incomportável ou ter uma vida digna, não é? Ou então isto vai diminuir muito as nossas escolhas. Portanto, nós vamos ter aqui que, de facto, escolher bem os produtos e serviços que temos à nossa disposição. Eu colocaria a discussão neste sentido, que a professora Elvira colocou aqui, foi, de facto, como é que chega a uma fórmula, como é que se chega a uma fórmula para se saber qual é o salário mínimo para ter uma vida com dignidade. E se esta vida com dignidade é eu ter rendimento suficiente para ter muitas escolhas à minha disponibilidade, como é que chega a esta fórmula? Ao mesmo tempo, podemos chegar a outra fórmula que é, eu posso ter de facto um rendimento mais baixo, mas se preciso de um advogado ele é gratuito, que preciso de uma ambulância ela é gratuita, preciso de uma consulta ela é gratuita, preciso de uma creche ela é gratuita. De facto, é difícil chegar a... É uma questão de política, é uma questão de experimentar, se calhar, outros modelos, arriscarmos, como no Luxemburgo, que agora os transportes são totalmente gratuitos. Enfim, há aqui um conjunto de questões que, de facto, vale a pena... questões de princípio. Questões de princípio, de facto, vale a pena pensar neles, mas é difícil, eu estou a ver que é difícil chegar a um consenso entre, como o professor Pereirinha aqui falou, aqui no primeiro ponto, o trabalhador inserido numa família, inserido numa sociedade, inserido numa empresa, a empresa que paga o funcionário, que vive numa sociedade, que a própria empresa paga impostos, o trabalhador paga impostos e a sociedade precisa desses impostos para diminuir a pobreza. Este equilíbrio todo, de facto, é uma grande questão, enfim, deixa-nos aqui pano para mangas, por isso, desde já, um agradecimento ao professor José Pereirinha, à professora Elvira, porque nos trouxe aqui, a mim, pelo menos, duas visões que, de facto, eu não tinha chegado lá com esta lucidez. Então, mais algum comentário? Boa tarde. Boa tarde. Como eu me apresentei, sou representante da Federação Solicitude. A Federação Solicitude é um conjunto de IPSS canónicas, portanto, ligadas à Igreja Católica, nomeadamente centros sociais paroquiais, Santas Casas de Misericórdia e outras associações canónicas, portanto, da Igreja Católica, mesmo não sendo estatutariamente desse fim, com essa criação. Temos algumas instituições que, não sendo canónicas, literalmente, canonicamente, digamos assim, portanto, comungam os princípios da Igreja Católica, sobretudo da doutrina social da Igreja e dos valores do Evangelho, e por isso mesmo também as temos como associadas. Neste momento, sobretudo, são instituições do Patriarcado de Lisboa, portanto, da Diocese de Lisboa, se bem que já temos algumas da Diocese de Leiria, Santarém e Setúbal. E, de facto, este tema parece-nos extraordinariamente importante na nossa relação que temos com as famílias, portanto, nos serviços que prestamos e nos apoios, nos serviços, nomeadamente tradicionais, que ainda há pouco o Tó, peço desculpa dizer assim, mas disse que é assim que é conhecido, o Tó mencionou da creche, temos os pré-escolares,
ATLs, e depois mais nos idosos, nos lares, mas também apoios, portanto, apoios às famílias carenciadas diretamente com bens alimentares, outro tipo de apoios, até mesmo recursos financeiros para suportar, e nos dias de hoje cada vez mais, despesas com habitação, com custos com as escolas, com os filhos, a água, a luz, pronto. E por isso é um tema que nos é particularmente querido, no sentido de percebermos como é que nós também podemos dar aqui a estas famílias um salto qualitativo de qualidade de vida, não é? A questão dos seus rendimentos, nomeadamente aqui pegando no tema do salário digno / salário justo. E eu acrescentaria agora rendimento, não sei se, porque percebi pela apresentação do professor Pereirinha que também há aqui a questão do rendimento adequado. É um pouco completado pela professora Elvira, não é? E que poderá dar aqui a volta ao salário. Mas pegando naquilo que o Tó disse, eu partilho muito, ou nós partilhamos muito destas questões, porque nós não estamos a contribuir com eu sou suspeito, porque todos os dias lido com este tema das creches gratuitas. Eu, particularmente, nós, instituições, manifestamos o nosso desacordo, não concordamos com isto, como regra, como princípio, porque não somos todos iguais e nem nunca seremos todos iguais. E o facto de estarmos, e pegando no que o Tó disse, de facto, o estarmos a permitir que este tipo de despesas com a educação, neste caso na creche, sejam gratuitas, não estamos a dar qualidade de vida às pessoas, portanto, às famílias, porque os rendimentos continuam os mesmos, as famílias até se desencargam das suas responsabilidades. Nós temos, com a gratuitidade das creches, passou a haver um absentismo muito maior das crianças. Portanto, as crianças vêm quando os pais lhes apetece, não vêm quando os pais não lhes apetece, porque o pagar dá-lhes aqui uma responsabilidade que o não pagar não lhes dá. Portanto, chegam a estar semanas sem aparecer, e o que não é fácil no nosso relacionamento até com as famílias e com as crianças. E depois também a questão das instituições, olhando para nós, e agora pegando, se quisermos, dou aqui um salto, portanto, não vou repetir aquilo que o Tó Silva disse, porque partilho da sua opinião, portanto, da sua posição. Portanto, nós deveríamos dar aqui tentar encontrar uma outra solução. Portanto, o que nós propusemos foi que as despesas fossem à mesma suportadas pelos pais, havendo um outro tipo de rendimento que os pais pudessem ter, nem que fosse com participações, mas que eles também passassem a ter aqui. Só fazendo aqui um parênteses, vai haver famílias, vai haver pais que vão estar 3 anos, berçário mais 2 anos, que estão nas creches, sem dar um único contributo à instituição, que é tudo gratuito, nem sequer a inscrição nós podemos cobrar, nem seguro, nem nada. Portanto, tudo, faz parte tudo do pacote da gratuitidade. Portanto, só mesmo atividades extra e pouco mais. Como disse há pouco o Tó, as compotas e rifas e outras coisas. Porque os pais vão estar 3 anos na instituição sem dar um único contributo. Portanto, há aqui uma desresponsabilização, no nosso entender, sobre a educação, porque depois a seguir vem o pré-escolar, e o pré-escolar já tem custos. E, portanto, a nível das IPSS, a partir do o pré-escolar não é gratuito, não é? Para as crianças que continuam na IPSS. Mas procurando dar aqui um salto, e agora olhando também para os nossos trabalhadores, porque também é uma preocupação nossa, as instituições, grosso modo, são mesmo todas, nós vivemos muito o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, os serviços que prestamos, é muito assente na mão de obra, portanto, em pessoas. Portanto, nós não conseguimos substituir uma educadora por um computador, não conseguimos substituir uma auxiliar de ação direta no lar por um robô. Portanto, não é fácil substituir a mão de obra. Portanto, as pessoas têm um peso muito grande, os trabalhadores têm um peso muito grande nas instituições.
em média, que nós temos é na casa dos 66%, 70%. Não conseguimos reduzir esse custo nas instituições. O custo com o pessoal. E os encargos. E os encargos, porque, contrariamente ao que muita gente pensa, nós não temos reduções nenhumas comparado com outra empresa. Portanto, temos já mesmo os encargos da Segurança Social, tanto da parte do trabalhador como da parte da entidade patronal, portanto, da entidade. Aqui a questão, exatamente, como é que nós conseguimos transportar para a realidade, preocupando-nos com a questão do salário justo e do salário digno, quando os rendimentos que temos não são suficientes para podermos crescer no salário destas pessoas. Portanto, as IPSS, infelizmente, e não só as da Igreja, se calhar até as da Igreja são as que tentam dar aqui a volta, mas no seu geral, porque a regra é a mesma para todas as IPSS, vivem muito à base dos salários mínimos. E os salários mínimos têm um impacto tremendo no aumento dos custos anuais. Não é? Por exemplo, este ano, passando de 705 para 760 euros, aqui, onde eu tenho responsabilidade direta, que é no Centro Social Paroquial São João das Lampas, que é onde eu estou neste momento, nós, anualmente, este ano, temos um impacto do aumento só com base no salário mínimo, porque o salário mínimo, passando de 705 para 760, apanha 8 níveis salariais, seguindo as tabelas dos contratos coletivos de trabalho. Nós aqui em São João das Lampas temos 101.000 euros a mais. Portanto, que são fruto, portanto, 101.000 euros só de salários, fora os encargos. Portanto, como é que nós conseguimos, instituições da Igreja, não é? Porque há pouco o Dr. Pedro Pato avançou como é que as empresas, portanto, isto, se quisermos olharmos também, somos uma empresa nesta relação com o trabalhador, como é que nós conseguimos ultrapassar esta questão sem ter outro tipo de rendimentos. E aquilo que o Tó Silva disse, não está plasmado na gratuitidade nas creches e noutros serviços que nós tememos que vão caminhar. Portanto, eu há pouco disse que o pré-escolar não é gratuito, mas nós tememos que isto vá caminhando e que daqui a uns anos o pré-escolar também seja gratuito. E por aí afora. Portanto, não há contribuição familiar para isto, ou seja, os rendimentos só vêm por uma via, Estado. Os nossos rendimentos. E eles não são suficientes, porque nós, o salário mínimo, ao aumento deste ano, foi de, nos redondos, 8%, de 705 para 760, e os nossos aumentos que vêm do Estado foram na casa dos 3,5%, 4%. Portanto, não conseguimos suportar este tipo de aumentos que nós gostaríamos que os nossos trabalhadores, porque deveríamos ser os primeiros a dar este exemplo, não é? Por isso é que nós aderimos a esta plataforma que existe de discussão deste tema, porque achamos que nós temos que ser dos primeiros a dar o exemplo do salário digno / salário justo, e sobretudo por cima ligados à Igreja, não é? Mas permanece esta grande dificuldade. Como é que nós conseguimos, vindo a receita só de um lado, e que essa receita está toda espremida e não conseguimos muito mais do que isto, não é? Pronto, é só aqui as empresas, se calhar, poderão ter aqui alguma flexibilidade, aumentam os serviços, não é? É aquilo que acontece, não é? Os produtos, aquilo que gerem, aquilo que fazem, não é? As empresas. Nós não temos essa flexibilidade, não temos essa facilidade, porque os serviços estão tabulados. Portanto, nós não podemos cobrar nada começamos a não poder cobrar nada pelos nossos serviços. E há aqui uma demasiada dependência do Estado que não nos alegra, portanto, que não nos parece ser um caminho futuro, e em detrimento da possibilidade de termos outro tipo de receitas que nos permitiria
também, junto, porque nós mesmo assim, aqui em São João das Lampas, procuramos fazer com que estejamos ligeiramente, é só simbólico, mas estamos ligeiramente acima da tabela. E como nós, há muitas instituições que assim o fazem. Ninguém aqui recebe o ordenado mínimo. Recebe 770. É mais 10 euros. E por aí fora aumentamos 5 euros, ou 3 euros, ou 4 euros, vários escalões. E muitas instituições fazem também, para não ficarmos agarrados ao salário mínimo. Mas isto é simbólico, porque na prática, para os trabalhadores, pouca influência tem, não é? Pouco impacto tem. Pronto, peço desculpa que foi a minha primeira intervenção aqui neste grupo e já foi demasiado. Não sei, eu queria só dizer, tem alguma ideia de quando deveríamos acabar o nosso encontro? Eu não tenho assim limites, mas se calhar alguns de vós têm. Eu vou dizer que eu precisava de sair às 4h30. Bem, então portanto, tenho mais um bocadinho e eu gostava de responder, sim, com responder salvo seja, não é? Sim, com certeza, com certeza. Mas vamos estamos à vontade. Ser sintéticos para terminarmos às 4h30. Isabel. Mas com som, Isabel. Tem que ligar o som. Continuamos a não ouvi-la. Não ouvi, eu cheguei atrasada, peço desculpem, mas não consegui mesmo ultrapassar um imprevisto. A questão é que ouvi há bocado o Zé Parente falar do maior absentismo dos miúdos a partir do momento em que as creches passaram a ser gratuitas. Eu acho que isso era um levantamento importante a fazer-se, porque se efetivamente isso acontece, é tentar perceber porquê. Mas estas crianças, quando pagavam, não estavam inscritas na creche, porque deixaram de pagar, os pais, porque deixaram de pagar, passaram a descuidar-se mais. Se calhar era um repto para o professor Pereirinha e da professora Elvira Pereira perceberem isso, porque realmente isto tem de ter uma explicação, porque é que quando deixam de pagar são propriamente adolescentes, não é? São pais de crianças. Quando pagavam, as crianças iam. Agora, porque não pagam, deixam de ir. Há que perceber a questão sociológica que pode estar por trás disso. E realmente fez uma certa confusão que isto acontecesse, que isto não seja motivo para que as creches deixem de ser